Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A palavra de Deus que está em Efésios está uma palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso, mas que não só apenas é para aqueles irmãos, mas também para a igreja do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, como ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aqui estão nos céus como aqui estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, diga glória a Deus, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai santo e querido, em nome do Senhor, nesta hora nós oramos, ó Deus, clamamos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela direção do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial neste tempo, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. Tu conheces, ó Espírito Santo de Deus, aquele que entrou nesta noite neste lugar. Quem sabe, ó Deus, uma pessoa que depois de muitos anos não entrava numa igreja para ouvir e assistir a uma palavra, ouvir um culto, participar de um culto, e hoje o Senhor trouxe neste lugar. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale de uma forma especial, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, e o nome do Senhor, Pai, venha a ser derramado sobre estas vidas pelo Seu Espírito, Pai, e toda a graça, todo o poder que opera através do Teu Santo nome, Pai, repouse sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta palavra de Efésios e todo o texto de Efésios vão destacar duas palavras-chave importantes e principais. É a palavra amor e a palavra unidade. Se você ler, e eu espero que você leia, e nós vamos ler durante esses 6 meses, vamos estudar todo o livro de Efésios, você vai reparar que a palavra amor e a palavra unidade é o elo principal que faz com que tudo aquilo que está sendo ensinado seja compreendido e vivido por aqueles irmãos e também pelos demais que leram as palavras do Senhor. O que Paulo está enfatizando aos irmãos da igreja de Éfeso é que nós somos um corpo. Nós somos uma unidade, nós somos colocados, dispostos pelo Senhor para andarmos juntos, um único corpo. É para isso, é este o propósito para o qual o Senhor nos chamou, é para este propósito que o Senhor de antemão preparou para cada um de nós recursos inesgotáveis, e é desta forma que o Senhor espera que nós possamos cumprir o seu propósito na face da terra, o propósito principal da igreja, que é de louvar e adorar ao Senhor nesta terra,
para que através do louvor e da adoração, do nosso serviço ao Senhor, nós demonstremos a este mundo os valores do reino de Deus e mais vidas queiram conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando-se no altar diante dele, para que ele faça a transformação que somente ele pode fazer em nome de Jesus. Portanto, irmãos, são esses dois assuntos principais que nós trabalharemos ao longo desses próximos 6 meses. Mas nesse texto, irmãos, nós temos aqui algo interessante. Nós temos aqui a Trindade completa trabalhando a favor da igreja do Senhor. Nós vamos ver a ação do Pai, nós vamos ver a ação do Cristo, o Filho, e nós também vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus. Os três estão trabalhando conjuntamente, em unidade, em amor, para que a igreja do Senhor receba tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é. Essa é a origem da palavra grega, doxa, que significa glória, significa tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem, para que a igreja receba isso e ela desfrute deste poder, desta glória que só o Senhor tem, e a igreja manifeste isso ao mundo de uma forma muito poderosa. Então nós vamos ver o que Deus fez pela igreja, e a palavra é interessante, porque quando você vai ler aqui o texto de Efésios, você vai perceber que os verbos estão no passado, ou seja, não é algo que Deus irá fazer, não é algo que Deus, se der, se for possível, Ele fará. Você pode começar lendo ali no versículo 3, você vai ver que ele diz assim: bendito o Senhor e Deus nosso Pai, o qual nos o quê, irmãos? Abençoou ou abençoará? Então olhe para este irmão que está ao seu lado, diga assim para ele bem firme, com muita convicção: você não precisa correr atrás de bênção, você já é abençoado. Você sabe qual é a origem da palavra abençoar? Abençoar significa, no grego, no hebraico é baruch. Abençoar significa liberar para prosperar. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: liberar significa, não, perdão, ao contrário, né? Abençoar significa liberar para prosperar. Uma pessoa abençoada não é uma pessoa rica. Uma pessoa abençoada é uma pessoa livre para prosperar. Entenderam, amados? Então Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então nós podemos traduzir num português mais claro, que nós já fomos abençoados, ou seja, liberados, para que nós possamos o quê? Prosperar em toda a sorte de bênção, ou em tudo aquilo que nós precisarmos. Amém, queridos? Portanto, o crente, irmão, ele não tem necessidade de ficar fazendo corrente disso, corrente daquilo, e amarra aqui, e amarra lá, e faz não sei o quê, e corre para cá, e corre para lá, e dá mais uma oferta, e dá mais um dízimo, e dá mais isso, e dá mais aquilo. Não é a nossa motivação, não são essas coisas. Nós não precisamos fazer para ter, nós já temos, e por isso nós fazemos. Amém, amados? Você já é um abençoado em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém, queridos? Aí você vai dizer para mim: mas pastor, está na região celestial, eu estou aqui na terra, como é que eu faço? Como é que eu trago esse negócio do céu para a terra? Essa é a grande questão que Paulo vai trabalhar com os irmãos. Então as bênçãos celestiais estão nas regiões celestes, e elas significam algo extremamente importante. Porque o texto bíblico diz que de eternidade a eternidade, ou seja, a eternidade passada e a eternidade futura, nós já fomos abençoados. Ou seja, tudo está operando de acordo com um plano perfeito de Deus em nosso favor. E a palavra do Senhor também vai mostrar que tudo se encontra em Cristo. Cristo é o elo principal que faz com que essas bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais venham para a nossa vida na terra, e a partir daí nós possamos desfrutar e vivenciar essas bênçãos, prosperando naquilo para qual o Senhor nos liberou. Então, como cristãos, nós somos abençoados e começamos a prosperar no momento em que Cristo passa a governar a nossa vida. Porque é nele e através dele que nós recebemos essas bênçãos para cada um de nós. Em relação aos homens, o alvo é bem prático, é que eles, sendo abençoados, glorifiquem o nome do Senhor. O projeto de Deus é que você possa contar muitos, diga muitos, testemunhos.
Aquele crente que só fala assim: ah, irmãos, o diabo roubou o meu gás, o diabo deu um problema no meu carro, ah, porque o diabo está aprontando na minha cabeça, ah, porque o diabo mandou uma enfermidade, ah, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo. Ele está glorificando a Deus, irmãos? Sim ou não? Não, ele está glorificando o diabo. Irmãos, lutas, dificuldades e problema, todo mundo tem. Quem não tem luta, dificuldade e problema aqui? E nós somos tão especialistas que quando a gente não tem nenhum problema, a gente arruma um. Tem gente que entra em crise porque não tem problema. A pessoa arruma um. E nós, irmãos, nós precisamos aprender. Nós temos que aprender que o que louva, o que glorifica ao Senhor, não são as suas lutas e dificuldades. O que louva e que glorifica ao Senhor é a resposta que você tem diante da sua dificuldade. Quando roubaram lá o trator da casa lá do Rob, da família lá, ele podia todo mundo ficar desesperado, descabelado, xingar Deus e brigar e fazer não sei o quê. Mas eles foram clamar ao Deus que tudo pode. Aquilo que o homem não pode, aquilo que nós não temos capacidade, o nosso Deus pode. Amém, queridos? E porque Ele pode, nós também podemos, porque Ele pode, nós também podemos. Então nós colocamos diante dEle o problema, e Deus, de uma forma que nós não entendemos e não compreendemos, é o mesmo Deus que permitiu que fosse roubado o trator, mas também é o mesmo Deus que permitiu que o trator aparecesse, e isso tudo para o louvor e a glória do Senhor, amém? Então quando você chega de manhã no seu trabalho, e você começa a reclamar da vida, e você fala que você está assim, que na tua casa está faltando isso, que você está passando por isso, que você não sabe mais o que fazer, você não está glorificando a Deus. Mas quando você começa a falar que você estava passando por uma luta, uma dificuldade, mas você colocou nas mãos do Senhor, você deixou Deus agir sobre a sua vida, e Ele entrou com a providência, Ele trouxe a resposta, Ele abençoou, as pessoas vão dizer: esse Deus é maravilhoso, eu quero esse Deus para a minha vida. Quem é que quer um Deus que o diabo leva tudo dele? Quem é que quer um Deus cujo diabo, menorzinho dos demônios, é capaz de atrapalhar a vida da pessoa? Ninguém vai querer um Deus desse. E Ele se manifestou com o seu poder e a sua glória, para que através da minha e da sua vida, nós enfrentemos as dificuldades da vida, e no poder dEle nós as vençamos em nome de Jesus, amém, queridos? E é isso que Paulo está dizendo. Então Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Deus pensar em criar esse mundo belo e maravilhoso, Ele já tinha conhecido você. Você é alguém escolhido por Deus, amém, queridos? Você é alguém que Ele escolheu e preparou para você um caminho. O texto do Salmo 139 é maravilhoso, porque ele vai dizer assim, que quando eu ainda fui formado no ventre da minha mãe, quando nenhum dos meus dias existiam, todos eles já estavam escritos. Você não sabe o que vai ser na sua vida daqui 10 anos, mas o Senhor sabe exatamente aonde você vai estar, aonde você vai morar, com quem você estará e como estará a sua vida. E nós podemos entrar no plano e na direção do Senhor, ou nós podemos ser dirigidos pela nossa mente, pela nossa cabeça. O que vai determinar se nós vamos ser abençoados ou não, é a forma com que nós vamos lidar com as respostas da nossa vida. Se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, a nossa finalidade, a nossa vida, nós depositarmos os nossos problemas, nós depositarmos as expectativas, as situações da nossa vida no Senhor, Ele cumprirá sobre nós os seus planos, os seus propósitos. Mas todas as vezes que nós tentamos tomar o domínio, nós vamos executar os nossos planos e propósitos. E os planos e propósitos do homem são absolutamente falhos. Ou seja, se eu permitir que o meu coração governe a minha vida, o meu coração vai me levar a falhar. Se você permitir que o seu coração, ao olhar para as dificuldades da vida, dirija a sua vida, você vai fracassar. Mas se você deixar que Jesus governe, que Jesus opere sobre a sua vida, você alcançará a vitória que o Senhor tem para a sua vida, para que o nome dEle seja glorificado em nome de Jesus. Portanto, essa predestinação que o texto fala aqui, não é uma coisa fatalista, vai ter que acontecer, não tem que acontecer. Vai acontecer na medida em que você deixe o Senhor acontecer na sua vida. Deus preparou para nós um caminho, uma alternativa. Agora, isso não é engessado. Isso depende da nossa relação diária com Deus, depende de como nós lidamos com Deus no dia a dia, e isso vai acontecendo dinamicamente.
Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele não é um Deus estático. Ele é um Deus que trabalha conosco e que caminha conosco. E que caminha conosco na velocidade que nós aguentamos caminhar com Ele. Se você só aguenta caminhar 30 por hora, Ele vai caminhar 30 por hora com você. Aí quando você dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ser mais cheio, eu quero mais isso, eu quero mais. Deus fala, beleza, aumenta a velocidade aí, engatam a quinta marcha e vamos embora. E aí Deus começa a operar com mais velocidade. Quem determina a velocidade com que Deus trabalha em nossa vida somos nós. Nós podemos fazer com que aprofundamos mais na fé, na medida em que nós caminhamos mais firme com Deus, ou quando nós abandonamos um pouquinho, saímos um pouco para cá, para lá, nós deixamos as coisas de Deus de lado e a nossa vida para. Nós não prosperamos naquilo para o qual o Senhor nos preparou o caminho. Amém, queridos? Qual é o objetivo dessa eleição que Paulo fala aqui no texto de Efésios? O objetivo dessa eleição é a santidade. Deus nos predestinou, não é para a gente morar numa casa bonita, num condomínio bonito, para ter isso, não é para isso que nós somos predestinados. Nós somos predestinados, ou seja, um caminho preparado para a nossa santidade. Amém, queridos? Deus quer que eu e você sejamos o quê? Santo, assim como Ele é o quê? Santo. Pastor, mas isso é novo não. Quando Deus chamou Abraão lá atrás, Ele falou, Abraão, seguinte, cara, você está caminhando comigo, agora tem uma regra fundamental. Eu sou santo. E se você quer caminhar comigo, seja santo também. O que significa a palavra santo, amados? O que significa a palavra santo? É alguém que não erra? É alguém que nunca vai falhar? É isso que significa santo? Não, santo significa alguém separado. Separado para quê? Separado para Deus, cuja vida, cujo propósito, tudo aquilo que faz, aquilo que pensa, tudo aquilo que dirige é para Deus. Isso significa ser santo. Ser santo não é uma pessoa melhor do que outra. Ser santo não é uma pessoa que nunca erra e nunca falha, mas é alguém cuja sua vida, o seu propósito é dirigida para Deus. Se você dirige a sua vida para Deus, ou seja, se você volta-se completamente para Deus, você está se santificando, você está abrindo mão de coisas no mundo que são até interessantes para a sua vida, mas que não acrescentam nada na sua vida de santidade. Então, o primeiro objetivo dessa eleição que Paulo fala aqui é a santidade. O segundo objetivo desta eleição é ser irrepreensível. Alguém de nós aqui é irrepreensível? Se tiver, fala que a gente está no meio de uma assombração. Tem uma assombração no nosso meio, se tiver alguém aqui irrepreensível. O que significa ser irrepreensível, amados? Significa ser alguém que se você passar um scanner nele, você não vai achar um único defeito. Significa que moralmente ele está perfeito, significa que em todas as áreas da sua vida ele está perfeito. Há alguém aqui nesse lugar, nessa noite? Vocês conhecem alguém em Curitiba, no Paraná, que possa bater no peito e dizer, eu sou irrepreensível? Alguém conhece? Lá na penitenciária tinha alguns que diziam que era, né? Não é verdade, Mari? A Mari lida com eles todo dia. Diziam que eram irrepreensíveis, não porque eu faço, porque eu sou assim, porque é minha índole, porque não sei o quê. Mas depois, quando passa o scanner de Deus, irmãos, ele faz vir à tona aquilo que está escondido no coração do homem e revela. E por que Deus faz isso? Porque Deus é maldoso? Não, é porque o homem não conhece o seu coração. E aí Deus revela, Deus confronta, para que o homem vá pagar por aquilo que ele fez. Na expectativa de Deus, não é para que o homem seja punido e seja jogado fora, mas é para que lá, pagando as consequências das suas falhas, ele possa reconhecer que Deus é grande, Deus é justo, verdadeiro e todo-poderoso sobre a sua vida. Mas ser irrepreensível é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando em mim, está trabalhando em você, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, que não haja uma única falha, por menor que possa ser. Sabe quando vai acontecer isso na sua vida? No dia que você morrer. O dia que você morrer, você vai estar perfeito, completamente, não vai dar mais problema nenhum. Vai ser o estado final, completo, completou a obra na minha e na sua vida, irrepreensível. É o trabalhar de Deus em nossa vida para que sejamos irrepreensíveis diante dEle. Por isso Deus trabalha conosco nas dissensões, nas lutas, nas dificuldades, muitas vezes nos conflitos dentro do nosso trabalho, no conflito na nossa casa. Por quê?
Porque Ele está mostrando em nós que Ele quer de nós que sejamos irrepreensíveis. Eu preciso ser irrepreensível no meu trato com a esposa, no meu trato com o filho, no meu trato com o irmão, no meu trato no trabalho. Eu preciso ser irrepreensível em todo e qualquer lugar que eu estiver. Agora, como é que eu faço para ser irrepreensível? Eu faço força? Não, eu tenho que deixar Deus operar através do Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, queridos? E uma terceira característica desta eleição, que Paulo fala aqui da predestinação, é que Ele nos preparou, ou nos predestinou, ou nos elegeu nele, para nós podermos ser adotados. Nós, irmãos, nós éramos como crianças que estavam num orfanato, jogados num orfanato. Talvez eu não conheço você, eu não conheço tua vida, talvez você tenha passado por essa experiência. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o tio, morreu a tia, alguém da família que você tinha como parente mais próximo, não tem a menor condição de criar você e de repente você vai morar num orfanato, completamente abandonado, perdido, sem vida, sem dignidade. Mas Deus, com o seu amor e a sua graça, Ele foi lá naquele orfanato da vida, e lá Ele elegeu você, Ele escolheu você no meio daquele orfanato, e deu a você uma nova condição. Ele chamou você agora, que era um estranho, Ele chamou você para você ser um filho. É maravilhoso isso ou não, queridos? Você que não era nada, você que não tinha direito a absolutamente nada, você agora passa a ser filho por meio de Cristo. Então é isso que significa a eleição de Deus para a nossa vida. Nós fomos eleitos para ser filhos de Deus, amém, queridos? Então, graça, eleição, tem a ver com isso, tem a ver com a forma com que Deus vai trabalhando nos nossos corações. O segundo ponto que Paulo fala aqui, é que ele diz, do versículo 7 ao versículo 12, que nós fomos redimidos em Cristo para ser adotados. Nós éramos aquelas crianças que não sabia se lavar, se limpar, tudo suja, tudo imunda. Imagina uma criança que não sabe lavar os pés, não sabe se limpar, e você mora numa casa muito boa. Aí você chega, bom, agora eu adotei você como criança, você vai para a minha casa, e a criança chega lá, com os pezão sujos, daquele jeitão sujo, aqueles hábitos dela, e sai pisando em cima dos tapetes, sai pisando em cima das coisas, sai botando mão no quadro, sai botando mão nas paredes. Seria uma coisa muito esquisita isso, né? Então o que Deus fez? Deus preparou um jeito para que essas crianças adotadas, elas pudessem ser primeiro trabalhadas para depois ir para casa. Primeiro ela precisa de um banho. Ela está toda suja, o pecado sujou, o pecado fez algo terrível na vida dela, o pecado fez com que ela vivesse uma vida indigna. Então quando Jesus entra em nossa vida, a primeira coisa é nos dar uma nova vida, é fazer com que todas as coisas do passado que nos fazia viver uma vida indigna, fiquem para trás e agora algo novo comece a acontecer sobre a nossa vida. Ele nos dá a condição através de Cristo, e Ele começa a trabalhar conosco. Então, versículo 7 ao 12, Ele vai dizer exatamente isso, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção significa alguém que foi redimido, alguém que foi restaurado, alguém que não valia nada e agora foi recuperado. A redenção é uma obra exclusiva da graça de Deus para abençoar a nossa vida. Ou seja, nós não valíamos nada, nós estávamos desamparados, sem pai e sem mãe. Mas Deus nos adotou através de Cristo, nos dando a redenção. Era como se uma pessoa que não tivesse CPF, RG, de repente passa a ter um CPF, RG, certidão de nascimento, virou gente de vez, virou gente novamente. É isso que Cristo fez, nos dando a sua redenção. Na redenção nós fomos libertos da escravidão do pecado. Por que o pecado escraviza o ser humano? Porque o pecado atua na área da mente. Se nós deixamos a nossa mente governar o nosso corpo, nós vamos enveredar pelo pecado. E o pecado é insaciável, assim como a mente é insaciável. Então quanto mais nós estamos presos no pecado, mais nós pecamos. E quanto mais pecamos, mais presos ficamos. Então com isso nós viramos escravos do pecado. E o escravo, ele não pode dizer não para o seu senhor. O escravo é obrigado a fazer aquilo que o senhor exige dele. Por essa razão é que a pessoa que está no pecado, por si mesmo, não tem condições de sair do pecado se o Espírito Santo de Deus não operar através da sua graça. Por isso que o Espírito Santo de Deus é aquele que opera convertendo as pessoas da justiça, do juízo, ministrando a palavra para que vidas se convertam e possam receber essa graça maravilhosa da redenção em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós somos redimidos. A remissão dos pecados significa não que eles foram anulados.
mas que eles foram totalmente pagos. Amém, queridos? Houve um pagamento, e o pagamento exigiu todo o sangue de Cristo para aquelas pessoas ou para cada um de nós. Por isso, nós chamamos isso de graça. Graça é favor imerecido, tudo para quem nada merece. Não merecíamos nada, mas Deus nos deu tudo pela graça de Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Agora, esta graça, ela é uma graça interessante, porque ela não é uma graça sem graça, é uma graça com muita graça. Porque não é apenas uma graça de dizer o seguinte: olha, você não era nada, agora te dou um CPF e um RG, mas a partir de hoje se vira. Você quer ver um exemplo? Na libertação dos escravos do Brasil aconteceu um negócio terrível. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1800 e quanto que foi? 88? 88 por aí, né? O que aconteceu com os escravos no dia seguinte? Eles continuavam escravos ou continuavam livres? Estavam livres? O que vocês acham? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A partir de hoje, todo cidadão que era escravo está livre. Ok? O que aconteceu com os escravos no dia seguinte dessa lei? Legalmente, como é que eles estavam? Cadê os advogados aí da igreja? Me ajudem. Juridicamente, eles estavam livres. A partir de hoje, você se vira. Lá, quando o escravo era escravo, o senhor tinha que responder pela comida, porque não podia perder o escravo. Se ele não desse comida para o escravo não trabalhava. Tinha que ter um lugar para dormir, porque se o escravo não recuperar a força, o escravo não trabalha. Tinha que ter um lugar para o escravo poder criar a sua família, porque se não fizer sexo e não ter filhos, não aumenta a quantidade de escravo. Então tinha que ter umas condições, apesar de trabalhar bastante, não podia matar o sujeito, né? Podia chegar morto no fim, na aposentadoria, mas não podia matar antes. No dia seguinte, quando os escravos foram liberados, eles estavam livres. No entanto, eles não tinham para onde ir. Por isso que o Rio de Janeiro é aquele rolo que é. Você imagina tantos mil escravos que tinha no Rio de Janeiro naquela época, no dia seguinte, a partir de hoje vocês não trabalham mais na fazenda, a partir de hoje vocês têm que procurar uma casa para morar, a partir de hoje vocês têm que procurar algum lugar para vocês comerem, porque agora, a partir de hoje, a minha responsabilidade com vocês acabou. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil com a libertação dos escravos. Aí vocês entendem como é que é aquele rolo todo lá no Rio de Janeiro, né? Aquele monte de gente morando naquelas favelas, naqueles morros, começou onde? Começou nisso. Por quê? Porque essa libertação não foi uma libertação, foi uma continuidade da escravidão. Legalmente eram livres, mas continuavam escravos. Eram livres, mas não podiam desfrutar da liberdade. Mas Jesus, quando veio em nossa vida, nos tirou do poder de Satanás, nos tirou do poder do inferno, nos deu liberdade, mas também nos deu a condição de viver livres em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Nós não somos agora um escravo melhorado. Nós não somos agora alguém enjeitado que deram uma melhoradinha para poder dar uma tapeada no sujeito. Não. É vida nova, completamente nova. O que era impossível antes, agora é possível. O que nós não tínhamos antes, agora nós temos. O que nós não éramos antes, agora nós somos. E somos nova criatura em Cristo Jesus. Porque todo aquele que Jesus entrou em sua vida, tudo se fez novo. E agora tudo é novo. Amém, queridos? Mas não é um novo com a velha vida, é um novo com uma nova vida. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a graça de Jesus não é apenas da redenção, não é apenas do pagamento do nosso pecado. A graça vem acompanhado de algumas coisas interessantes. Ela vem acompanhado, por exemplo, da salvação. Jesus poderia ter nos perdoado o nosso pecado, e nós poderíamos ir para o inferno. Algumas pessoas irão para o inferno, mesmo Jesus tendo feito tudo isso por elas, mas é a escolha delas. Nós poderíamos, por exemplo, falar também da adoção, ou do direito à herança. Nós fomos adotados, mas nós temos o direito completo à herança, bem, queridos? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é direito nosso, é nossa herança em Cristo Jesus, amém, queridos? Jesus conquistou tudo para nós, e repartiu conosco a sua herança.
Imagina uma pessoa pobre, que não tem onde cair morto, é adotado por um sujeito rico dessa cidade, ele só tem um filho ou uma filha, e quando aquele homem, aquela mulher morrem, aquela herança, aquele castelo, aquela coisa toda maravilhosa que aquele homem tem, é repartido para os 2 filhos iguais. Um natural e um que não tinha a menor condição, que foi adotado. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Por isso nós temos direito à herança, nós temos direito também à cidadania celestial. As pessoas agora estão desesperadas para pegar o green card, para poder ir para os Estados Unidos, e faz aquela fila nos consulados, e não sei o quê, e aquela correria toda. Mas é exatamente isso. As pessoas morrem de vontade de ter um green card, porque isso dá a elas um acesso especial, dá a elas uma dignidade especial, elas passam a ser um cidadão um pouquinho melhorado. Eu sou brasileiro, mas também tenho outro passaporte. Mas aqui, irmãos, Jesus fez exatamente isso por nós. Ele comprou-nos a passagem para ir para o céu, mas Ele também nos dá a cidadania celestial, para dizer quem nós somos nele, em Cristo Jesus. Ele nos deu ainda, irmãos, santidade, capacidade de ser santo diante de Deus, nos deu acesso a Deus. Jesus deu acesso, Ele abriu a porta e falou assim, ó, o meu Pai está te esperando para conversar, pode entrar e conversar à vontade. Você não precisa marcar hora, você não precisa fazer a agenda de Deus, a agenda de Deus está livre para abençoar a sua vida. Quer ver outra coisa? Ele também nos deu perdão, nos prepara para o serviço, Ele nos dá a habitação do seu Santo Espírito, Ele nos dá a sua armadura. E pela graça dEle, que é multiforme, nós temos todas essas coisas. Então o sacrifício de Cristo por nós não é apenas um ato que foi feito lá numa cruz, num determinado dia, não. O sacrifício de Cristo por nós é algo que se manifesta diariamente, através da cidadania celestial que nós temos em Cristo, amém, queridos? E para terminar, dessa terceira parte, no versículos 13 e 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo. No versículo 13 e 14, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados, com o Espírito Santo da promessa. Por que esse selo? O selo representa a autenticidade, ou seja, não é um produto contrabandeado, não é uma coisa que parece, mas não é, e tem um selo. Não sei quantos irmãos mais velhos lembram disso, alguns irmãos já com 60 e poucos anos vão lembrar. Antigamente tinha uma lei que você fazia um móvel e botava no mercado para vender, o imposto que era pago sobre aquele móvel tinha um selinho que era colado no móvel. Vocês lembram disso ou não? Os irmãos mais velhos vão lembrar. Tinha um selinho, aquele selo dava a autenticidade de que o produto era legítimo, que não era um produto feito em qualquer lugar, e que o imposto, tudo que tinha que ser pago, foi pago. Ou seja, quando você olhava aquele selinho na loja, você dava autenticidade para aquele produto, ou seja, aquele produto valia o preço que valia, porque ele foi certificado. Hoje, mais ou menos, a ideia da certificação. É como se fosse um ISO 7000, ISO 14000, lá no céu tem um ISO que eu não sei que número que é, porque é infinito. Mas é basicamente isso. Quando Deus nos trouxe para a casa dEle, Ele além de nos dar a cidadania, nos dar uma nova identidade, nos dar uma dignidade, Ele também deu a nós uma carta de garantia, dizendo assim, olha, se alguém duvidar de quem você é, mostra essa carta aqui, está aqui o selo. Essa carta é selada. Não, antigamente as pessoas, o rei, pegava o seu anel, e ele colocava uma cera quente, e ele imprimia a cera quente naquele anel, para que as pessoas pudessem ter a autenticidade daquilo que era escrito ou resolvido. Os documentos antigos eram assim. E é exatamente isso que Cristo fez com nós. Ele nos resgatou através do seu sacrifício, nos deu a sua graça multiforme, e através da graça multiforme Ele diz assim, olha, fiquem tranquilos, vocês são produtos legítimos, vocês não são produtos de terceira, são produtos que têm pedigree, vamos dizer assim, vocês têm origem e certificação, e vocês são verdadeiros. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ou seja, é o selo de garantia, o penhor, ou seja, é aquilo que garante que nós vamos chegar no final da história. Amém, queridos? Por isso, quando Jesus entra em nossa vida, além de recebermos a provisão para a nossa vida diária, nós recebemos a garantia de que se continuarmos caminhando no caminho que o Senhor tem para nós, no final da história, tudo aquilo que nós vimos e vivemos,
não vai ser algo anormal, vai ser algo que vai acontecer com certeza, porque o Espírito Santo de Deus é o penhor desta promessa, Ele é a garantia, é o avalista deste processo que foi feito. Então o Pai nos predestinou, o Pai nos elegeu, Cristo veio aqui e pagou a nossa redenção, ou seja, pagou os nossos pecados, nos deu uma nova identidade, uma nova vida, e o Espírito Santo autentica, dizendo, é produto de primeira qualidade, pode comprar, pode crer que aquilo que a boca vai se abrir, vai jorrar rios de água viva, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, este homem, esta mulher, é nova criatura em Cristo, predestinado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Às vezes, irmãos, eu sei que talvez você faz aqueles comentários assim, puxa vida, será que eu joguei pedra na cruz? Por que tanta luta? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? O que será que eu fiz de errado na minha vida? Outros vão dizer assim, acho que é porque na vida passada eu fui um traste. Nada disso é certo. A única coisa que é certa é que Jesus fez tudo por mim e por você. E tudo que você precisa fazer é parar de lutar com você mesmo e deixar que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida. É tão simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado. É complicado porque envolve essa mudança de ser irrepreensível. É complicado porque faz com que nós tenhamos que tomar atitudes diárias na direção que nós estamos caminhando. Queria convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, vamos tocar. É difícil por quê? Porque envolve abrir mão de algo que aparentemente me é confortável. Deus tem o melhor, mas muitas vezes nos contentamos com o bom. Eu conheci um irmão uma vez que dizia assim, Deus, eu preciso tanto, Deus, para trabalhar, eu preciso de um carrinho, Deus, um carrinho, nem que for um carrinho só para trabalhar, não precisa nem ser para passear, Deus, só para trabalhar, está bom demais. Aí Deus deu para ele um Fiat 147, bem detonadinho, o Fiat só funcionava para trabalhar, quando ia sair para passear, o Fiat não funcionava. Não é o que ele pediu para Deus? Deus, irmãos, Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele não é um Pai carrasco, é um Pai amoroso. Ele preparou tudo para você. Ele dispôs tudo para você, toda a sua glória. Ele deu o melhor para você. Ele não deu um produto qualquer, Ele não deu uma pessoa qualquer, Ele deu o Cristo, o próprio Filho, pela sua vida. Ele fez algo por você que eu e você jamais poderíamos fazer uns para os outros. Por mais que gostássemos uns dos outros, jamais poderíamos fazer. E Ele nos selou. Ele garante que nós vamos conseguir chegar até o final, santos e irrepreensíveis diante dEle. Mas não é pela nossa capacidade, não é pela nossa bondade, não é pela nossa vontade, é pelo poder dEle que opera sobre a nossa vida. Por isso eu queria fazer um apelo ao seu coração. Quem sabe você entrou hoje aqui, e você já conhece igreja, você já conhece religião, você já conhece um monte de coisa, já tentou isso, tentou aquilo, mas sabe, queridos, a sua vida só vai mudar, quando ela mudar por dentro. Deus não tapeia, Deus não faz encenação, Ele não dá uma garibada no exterior para ver se fica bom, não. Deus, Ele não trabalha com a árvore nos seus galhos, Ele trabalha com a árvore na raiz. Ele não dá a aparência, Deus não trabalha na aparência, Ele trabalha na essência. Por isso eu quero fazer um apelo ao seu coração. Se você nesta noite está aqui, e deseja que Jesus seja o centro da sua vida, e deseja que Jesus governe a partir de hoje o seu coração, as suas vontades, as suas decisões, ou quem sabe você nunca fez uma oração dizendo, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. As coisas velhas da minha vida eu quero que passem todas, eu não quero mais olhar para trás, eu quero olhar para frente.
Eu quero olhar para aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor preparou para mim um caminho, o Senhor preparou para mim o melhor, o Senhor me dá uma nova cidadania. Eu não sei como é isso, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero entrar neste lugar e eu quero sair daqui, e hoje eu quero ser uma pessoa completamente diferente. Eu não quero mais voltar para trás, eu quero caminhar para frente, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Se você está nesta noite, neste lugar, e deseja fazer esta oração, entregando a chave de comando do seu coração, entregando a sua vida para o Senhor, ou quem sabe você precisa fazer hoje uma reconciliação com o Senhor, você precisa dizer: Jesus, volta a sentar na cadeira do motorista, volta a dirigir, Jesus. Quem sabe você precisa fazer isso nesta noite. Erga a sua mão. Se você hoje quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus para viver e desfrutar de tudo que Ele tem de novo para você, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa hora. Nós vamos cantar um louvor, e na medida que o Espírito Santo de Deus for tocando na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar. Aqueles que desejarem entregar a sua vida para o Senhor, ou desejarem nesta noite fazer uma reconsideração, de rededicar a sua vida para o Senhor, ficarão aqui desse lado. Os demais irmãos que quiserem uma mudança de algo que Deus precisa fazer em sua vida, às vezes um gesto, uma atitude, um pensamento que sempre enrosca em nossa vida, como se fosse aqueles discos riscados que volta, está cantando a mesma história faz 30 anos. Se você deseja algo novo do Espírito Santo de Deus, venha para este lado aqui. No momento do louvor, Deus vai operar neste lugar. O Espírito Santo de Deus vai operar, vai trazendo cura, libertação, renovo, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, Senhor. Louvado Deus Santo é teu nome, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E por mais que as trevas milinem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Jesus. Se você hoje quer entregar a sua vida para o Senhor, e você nunca fez isso, nunca fez uma oração dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, não perca esta oportunidade, querido. Nenhum de nós tem o controle do tempo, nenhum de nós tem o controle do dia de amanhã. O único momento que nós podemos controlar é o hoje, é o agora. Se você está aqui hoje e precisa também fazer algo para o Senhor, dizendo para o Senhor que você quer voltar para Ele, que você quer deixar que Ele governe a sua vida, saia do seu lugar, venha à frente em nome de Jesus. Deixe que o Espírito Santo de Deus opere. E se você tem lutado entre as suas vontades e a vontade de Deus, se você tem lutado para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, e você tem só se desgastado, saia do seu lugar, venha à frente em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que a unção quebra todo jugo. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e para nos abençoar, porque o Senhor é um Deus abençoador. Louvado e santo é teu nome, Senhor. Ora com a irmã. Louvado é teu nome, Jesus. Pai santo e querido, nesta noite, Pai, ouvimos a tua palavra. Não é uma palavra qualquer, Senhor.
é uma palavra de vida e uma palavra de poder, uma palavra enviada, Senhor, na eternidade, Pai, para todos aqueles que hão de herdar a salvação, uma palavra enviada, ó Deus, para que nós possamos caminhar, não segundo o curso deste mundo, mas segundo o poder da Tua palavra, segundo o poder que opera em nós através do Teu Santo Espírito. Meu Deus amado e santo, todos nós, ó Deus, precisamos, Pai, compreender os valores do Teu reino, Pai, para que nós possamos ser santos, separados para Ti, para que nós possamos viver, ó Deus, e desfrutar da cidadania celestial que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, continua operando sobre a Tua igreja, Pai. O Senhor não nos chamou para viver de qualquer jeito, o Senhor nos chamou para sermos santos, o Senhor nos chamou para sermos irrepreensíveis na Tua presença, Pai. Por isso, Deus, vai operando, meu Deus, sobre as nossas mentes, vai operando, Senhor, sobre as nossas limitações, vai operando, Senhor, sobre as nossas confusões, vai operando, Senhor, para que tudo, ó Deus, seja conforme o Teu mover e o Teu agir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor nesta hora, Pai, as lutas, as dificuldades, os problemas, ó Deus, que cada vida possa estar enfrentando, Senhor. Nós entendemos nesta noite que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, que a graça do Senhor Jesus, ela é multiforme sobre nós, que o Senhor fez muito mais do que simplesmente pagar pelo nosso pecado. O Senhor derramou sobre nós a condição de sermos cidadãos dos céus e desfrutar dessa cidadania celestial maravilhosa, para que em tudo nós venhamos a glorificar o Teu santo nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche o coração do Teu povo nesta noite com a Tua santa presença. Aquele que entrou neste lugar e que há muitos dias não sentia a presença do Teu Santo Espírito, receba nesta noite uma provisão especial. Receba nesta noite o bálsamo que cura, o bálsamo que restaura, e o Teu Santo Espírito passeie no meio da Tua igreja. O Senhor derrame sobre cada coração da Tua porção, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado, e nós possamos sim ganhar a autoridade do nome de Jesus, viver na autoridade do nome de Jesus, manifestar o amor para qual o Senhor tem predestinado o Teu povo, viver em unidade, desfrutar da unidade e sermos um só coração no Senhor, para que todo este mundo veja que o Senhor é um Deus grande e maravilhoso, que o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é o Deus único e verdadeiro, e que a Tua glória, a Tua graça permanecem para sempre, porque o Senhor é Deus bom e o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, vamos cantar, queridos, e na força do Espírito Santo, não é na sua força, não é na sua capacidade, é no poder do Espírito Santo. Louvado é Teu nome, Senhor. Que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos. Louvado, santo e poderoso é o Teu nome, Jesus. Te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. Recebe o nosso louvor e adoração nesta noite. Aleluias. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia.